Olá, mais uma quinta-feira do 139º encontro. Que alegria, é sempre uma alegria estar nessa sala. Nossos corações ficam assim iluminados e vamos recebendo os bálsamos de Deus e da oportunidade de estarmos aqui, mesmo que de forma virtual, acolher assim corações e ser acolhido. Então temos muito que agradecer. Então vamos fazer a nossa prece, porque nós temos que dar graça a esse momento, dessa oportunidade, dessa reunião de afins, ou pela filosofia de vida, ou pelo interesse do conhecimento, ou pela troca, ou pelo apoio, ou pelo consolo que se estabelece nesses momentos que aqui estamos. Então, vamos pedir para o Cirilo fazer a prece para nós. Ok, amigos. Eu vou convidá-los a fechar os olhos, porque com os olhinhos fechados, a gente se abstrai do que está no nosso entorno. Com os olhinhos fechados, eu vou convidá-los a trazer até a mente de cada um de nós aqui presente a imagem do Senhor Jesus. E Ele está, neste momento, nos dando aquele abraço fraterno. Disse o Senhor Jesus que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas, Ele estaria presente. E Ele está presente entre nós neste momento. E nós podemos sentir a sua presença através desse abraço fraterno. Na reunião de hoje, nós vamos conversar sobre o medo e a esperança de quem vivencia ou de quem sabemos esteja vivenciando o câncer. Que as nossas melhores vibrações possam alcançar todos esses queridos. Estejam eles nos hospitais, nos seus lares, que sejam todos fraternalmente abraçados por nós. E para dar início ao nosso estudo da noite, a nossa conversa da noite, nós desejamos que esse querido Dr. Henrique receba as nossas melhores vibrações, para que ele seja muito feliz nessa sua exposição. Suas palavras vão ecoar hoje nos nossos corações, mas ficarão com certeza ecoando no coração de todos aqueles que oportunamente poderão assisti-lo na sua casa, ouvi-lo no seu carro, no seu ambiente de trabalho. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua presença. Senhor Jesus, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E já está emocionada aqui, já vem uma emoção, embarga a voz, porque nós temos uma proximidade particular com o doutor Henrique. Nós temos nosso anjo da guarda, que Deus designa. Nós temos também os anjinhos da guarda na Terra, principalmente naqueles momentos mais difíceis, e eles aparecem na nossa vida. Conheci o doutor Henrique pelo campo profissional, porque necessitava dos seus trabalhos, mas nesses 11 anos, né, que ele cuida de mim até hoje, e vai cuidar, nós tivemos muitas experiências juntos, e o profissionalismo dele, a competência e o afeto dele é algo surreal. E tem pessoas aqui, né, pacientes dele, poderão também confirmar isso que eu estou falando. Então, foi imprescindível. Se tivermos sucesso nessa jornada da saúde,
não é? Desse combate, dessa doença que muitas vezes as pessoas sentem medo, eu posso dizer que tivemos experiências bem significativas, importantes e de crescimento espiritual. Não só cuidou do corpo físico, mas vem cuidando também da questão espiritual. Então, nós tivemos muito apoio, mas o doutor Henrique, assim como outros médicos, foram essenciais na nossa vida. Então, nós temos muito que agradecer, particularmente, o doutor Henrique. É tanto essa pessoa especial, esse profissional muito competente, que ao convidá-lo, ele aceitou prontamente. Aqui é um grupo, para quem está chegando pela primeira vez, que já existe há 5 anos, de modo virtual. Toda quinta-feira, nesse horário, a gente se reúne com temáticas para nos ajudar nesses enfrentamentos das dificuldades, das aflições cotidianas e que nós temos. Se não passamos, vamos passar, porque faz parte do nosso mundo, não é? E o luto, então, a princípio foi criado como para atender as mães enlutadas, na época da pandemia, mas nós fomos estudando e percebendo que o luto vai além, não é? Que não é só para desencarne de ente querido, mas sim de todas as perdas significativas. E essa noite nós vamos falar de uma perda muito especial, que é da saúde, não é? Então, trazendo hoje essa temática, câncer, entre o medo e a esperança, e recebendo de coração ao doutor Henrique Zanoni Fernandes, médico aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, oncologista clínico do Instituto Oncológico do Vale do Paraíba, ao qual eu tenho muito respeito, e quero agradecer toda a equipe, porque eles são fantásticos. É exemplo para nós. E eu posso dizer que, se hoje estamos aqui nesse trabalho, eu devo muito a essa equipe. Então, doutor Henrique, nosso muito obrigada, viu? E hoje nós vamos, assim, fazer um bate-papo, porque a gente tem tanta pergunta para fazer, e nós vamos combinar que não adianta, assim, pode até querer levantar a mãozinha, mas nós temos aqui já um leque de perguntas, ok? Como o doutor Henrique falou aqui, antes de começarmos, muitas vezes já a própria resposta dessas perguntas já possa ser a sua resposta. Vocês podem até escrever no chat, Cirilo vai anotar, e posteriormente, se não for respondida no decorrer da nossa conversa aqui, poderá ser feita depois, tá bom? Mas agora nós vamos focar nessas perguntas. Doutor Henrique, muito obrigada, dê o seu boa noite, e que Deus te abençoe muito, viu? Que iluminado o senhor já é. Imagina. Primeiramente, então, muito obrigado. Eu vou falar primeiro muito obrigado em nome do grupo, né, que a Rosana teve tem a experiência de conviver com a gente na nossa parte técnica, e pode ter certeza que eu vou inicialmente transmitir o agradecimento para o grupo, tá, onde eu trabalho. Em segundo momento, agradecer o convite, porque primeira vez que eu estou participando de uma live com esse propósito, certo? Porque médico é muito mais acostumado a participar de reuniões mais técnicas, né? E realmente me interessa muito, e por isso que quando a gente conversou, eu falei, prontamente eu te respondi. Eu me atrasei em um dia, mas é porque o dia estava realmente agitado, e hoje o WhatsApp é uma coisa, né, interessante, mas se eu tiver alguma experiência para compartilhar, né, eu já tenho 20 anos de oncologia, né, atuando como profissionalmente, fora o período de formação que a gente tem para chegar, né, a atuar tecnicamente, mas eu já tenho 20 anos de prática, vamos falar assim. Então, se eu tiver alguma experiência, alguma troca que eu puder ajudar, espero que seja bem-vinda.
e também aprender, porque, né, eu acho que essa é a ideia, a troca é para os dois lados aprenderem. Então, espero que eu esteja aqui para isso, que a gente consiga tirar muito proveito. Então, estou pronto para a gente bater um papo. Tá, então vamos lá. Mas antes eu quero falar mais uma coisinha. Gente, são 11 anos, eu não estou falando de 11 dias, 11 meses, são 11 anos. E posso dizer que para o doutor Henrique não tem problema, não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, não tem problema familiar, não tem fome, porque ele sempre, todas as vezes, sorridente, sereno, afetuoso, sem pressa para nos atender no consultório. E olha que o Cirilo, viu, Edna? Chegava lá, queria falar de Volkswagen, de carro, né? E ele lá, paciencioso. Doutor Henrique realmente é um diferencial na nossa vida, na profissão, mas toda a equipe oncológica fantástica nós tivemos, doutor Jorge Siguel, fica aqui meu abraço, doutor Paulo Kowalski, toda uma equipe aí fantástica mesmo, são pessoas maravilhosas, então a gente está muito feliz. Mas, doutor Henrique, conte para nós, por que a escolha dessa área? Escolheu medicina e foi para a oncologia, né? Uma área que a gente fala, nossa, dói o coração, e teria que se desdobrar nesse sentido emocional para enxergar mais tecnicamente. Por que dessa escolha? Bom, primeiro, vou falar da escolha da medicina, que não tenho zero na família, não tenho nenhuma influência familiar, né? Às vezes, alguns médicos, filhos, né, acabam indo para essa área, e eu, inclusive, já estou contando para vocês que eu tenho filhos que também já não estão indo para essa área. Eu, né, tenho filho que foi para a área da engenharia, para vocês terem ideia. Mas eu, na minha família, não tenho nada de área de saúde. Então, eu fui realmente um estranho no ninho, nesse sentido. Mas, acho que foi por influência muito da minha mãe, que minha mãe era diretora de escola, então ela tinha muito contato com pessoas, né? Então, quando você tem uma influência de alguém que tem muito contato, com troca com pessoas, e eu sempre gostei muito da área biológica, sempre fui muito interessado em investigação biológica, eu resolvi escolher, né, ir para a área de medicina. Agora, para escolher especialidade em oncologia é um pouco mais difícil de a gente chegar nesse nível, porque são muitas especialidades que a área da medicina tem, e teve um momento da minha escola de medicina que eu fui muito apegado à parte de laboratório de patologia, que é aquela parte dos exames que alguém vai para uma cirurgia e retira, né, um pedacinho da cirurgia e o médico do microscópio analisa, né, essas partes do corpo que foram feitas as cirurgias. E eu gostava muito disso. Eu gostava de sentar no microscópio, analisar, ver o que era. E essa área de patologia, se eu falar que o trabalho de um patologista que senta no microscópio, mais de 50% do trabalho dele é analisar a peça de câncer, eu me via muito fascinado com a parte de câncer no laboratório. Mas eu tive uma discussão muito grande na época que eu estava em fim de escola de medicina, e para que eu ia, né, na especialização. Se eu ia para essa área de laboratório, ou se eu ia lidar com gente. Quem vai para o laboratório vai lidar só com, né, bancada, trabalhar na mesa. E eu me lembro que a minha mãe falou, não, meu filho, você é bom para lidar com gente. Não vai para laboratório não, que a gente vai desperdiçar tudo isso que você está se dedicando. E então, foi um outro empurrão dela. Então, esse foi, acho que, o segundo empurrão que eu tive dela, que decidiu né, o meu futuro para o que eu escolhi. E realmente a área da oncologia, né, vamos dizer assim, seria a parte clínica para mim,
dessa parte de laboratório, que eu via muito lá na bancada, estudava muito câncer no microscópio, tanto que eu tenho uma prática muito grande no meu dia a dia hoje, quando eu vejo esses tipos de exame, que tem muitos médicos que têm uma certa dificuldade, porque é algo realmente também bem especializado. E eu realmente me dei muito bem, né? Porque daí é uma área que tem muita investigação, né? E é a área que eu gostava no laboratório. E realmente eu juntei essa minha talvez, condição, né, de lidar com gente mesmo e gostar dessa parte técnica, essa parte, né, laboratorial. Então, acho que eu juntei duas coisas que realmente acho que eu gostava e foi, acho que, o motivo que eu vim para essa área, para lidar, né, como escolha de profissão para trabalhar. Aí, talvez agora estar aqui, né, para a gente estar conversando e eu ter essa oportunidade de estar aqui, não vejo, daí eu vou procurar me espelhar ou olhar para outros colegas com quem eu trabalho, daí vou falar com meus pares, pensando nos meus pares, né, outros oncologistas como eu. Eu vejo, né, alguns oncologistas que têm um perfil um pouco parecido com o meu, eu vejo muitos que não têm, né, então talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, né, esteja tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que é por isso que eu estou aqui. Então, talvez esse seja um terceiro empurrão, vamos falar assim. Nossa, ainda bem, viu? Eu agradeço e vários que estão aqui na sala, porque é diferente, é diferente. Mas, Dona Henrique, fala uma coisa, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, para o senhor, qual é o maior desafio para esse paciente? A doença ou o medo da doença? Acho que é o medo da doença, como saber enredar, como saber educar, né? Porque eu sou educado, tecnicamente. Eu fui educado, eu fui treinado. Então, para mim, se eu me comportar de uma maneira técnica, né? Porque eu leio livro, eu técnico, eu estudo artigo técnico, né? Estudo remédios novos, o que vem de novidade para lidar com o problema. Então, para mim, a doença é algo técnico. Médico é treinado, assim, para ser técnico, né? A, a dificuldade é lidar com como cada um reage, como a gente se comporta diante da reação de cada um e como ajudar cada um a reagir diante dos enfrentamentos que a gente tem que passar, né? São enfrentamentos mesmo que a gente tem que passar, é assim que eu enxergo. Então, a gente está lá para ajudar a enfrentar. Porque a parte técnica, eu vou falar que é fácil. O enfrentamento da parte de como lidar, o comportamental, com certeza é o mais difícil. Eu vou contar uma historinha aqui, talvez o senhor se lembre. Que são tantas experiências, né? Mas certa vez, uma paciente lá, ela começou a surtar, começou a chorar, desequilibrar. Aí chamaram a psicóloga, primeiro as enfermeiras, né? Depois a psicóloga, eu não estava dando conta. Até que alguém falou, chama o doutor Henrique. Aí o senhor foi, com a sua calma, sentou do lado dela e não disse nada, só pegou na mãozinha dela. E ali ficou. E ela se acalmou. Quando ela se acalmou, que pôde fazer daí os procedimentos, o senhor disse para ela, eu vou voltar para a minha sala, porque eu tinha vários pacientes para atender, mas precisando, é só me chamar. Então, a pergunta como especialista na oncologia, que cuida, né, dessas células alteradas, tumores, exames, tratamento, o senhor acompanha momentos de fragilidade das pessoas, né? Então, o que essas experiências trouxe para o seu aprendizado como ser humano?
É, realmente, acho que é essa troca em situações agudas, né? São situações agudas na vida das pessoas. E agudas sempre. E ali eu sei que eu estou em momentos desafiadores de vida, né? Que a gente sabe muito bem que ali pode ser um momento que a corda começou a arrebentar. Ali são os aprendizados que eu falo, só tem quem, né, quem convive com isso diariamente, né? Eu vejo isso em mim, e para mim é aprendizado diário. Nós não criamos um aprendizado que ele vai ser eterno, porque cada um reage de um jeito e a gente tem que aprender a saber como remendar essa corda que começa a estourar em alguns momentos. Em alguns momentos a gente sabe, a gente daí como técnico, daí eu vou falar do lado técnico, a gente sabe que está acontecendo, e a gente consegue, bem isso, enxergar que a corda está estourando. E eu tenho que falar, estou aqui para ajudar a segurar a corda. Tenho que estar aqui, né? Então, esse aprendizado, não tem jeito, é algo que eu falo que eu tenho dia a dia. Eu tenho dia a dia, porque a gente, né, semanalmente atende pessoas novas, né, na nossa vida. E não só isso, eu também atendo situações novas na vida de uma mesma pessoa, né? Então, tem uma mesma pessoa que está tratando com a gente e está numa situação e a situação muda, é uma situação nova, desafiadora, e a gente fala, preciso aprender a lidar com essa nova situação que a gente não tinha e vamos lidar com essa situação. E, e na vida dessa mesma pessoa, ela antes podia estar de um jeito e agora está de outro. E é uma pessoa que eu preciso saber lidar diferente, que às vezes antes eu sabia lidar de uma maneira e é totalmente novo. Então, eu falo que para a gente que lida com isso, é também um desafio para cada momento. Então, e desafio de aprendizado. Eu não falo que quem chegar lá para mim eu vou saber lidar. Não, eu tenho que aprender com cada pessoa, como cada um é e como reagir. Tem pessoas que a gente já sabe reagir muito melhor, e tem pessoas que eu falo, esse daqui eu ainda preciso aprender como lidar. Eu falo para você que eu tive um desafio hoje. Hoje eu tive um desafio, eu falei, esse daqui é diferente para mim, eu preciso aprender um pouco mais. Ainda bem que ela está num tipo de tratamento que vai me permitir eu trabalhar aqui de 15 em 15 dias até eu saber lidar. Não sou uma pessoa que eu falo sei lidar na primeira, sei lidar na segunda vez. Às vezes eu levo um tempo, mas é assim, a vida, nesse cenário que a gente está, tanto para mim, e vou, né, me colocar como paciente. A gente também tem que saber trocar e saber lidar com o que a gente está enfrentando nos momentos que a gente está ali, né, com o médico, porque dos dois lados, né? Senão o médico fica fácil para ele só lidar tecnicamente, e não é isso, né? A gente está num momento de fragilidade que às vezes o médico também está com a sua fragilidade e não está sabendo às vezes lidar com a situação. Então é uma troca de experiência que eu falo que a gente aprende toda vez que eu tenho contato eu aprendo.
E onde o senhor encontra essas forças, além do conhecimento técnico? Porque tem momentos que são difíceis, né? Porque vive ali uma montanha-russa, né? Tem. Olha, já tive momentos de ganho de força na perda de paciente com familiar. Na perda de paciente, porque a gente, né, tem perda que a gente sabe que, né, a doença está ali fazendo o trabalho dela, então foi o momento de vida né, que eu tive contato com um paciente, e a gente acaba tendo contato com família, né, com familiar que se envolve, a gente ganha força, porque toda vez que a gente perde paciente, a gente também fica sentido, não tem jeito. Mas a gente ganha apoio também de familiar que está perto. Então, porque também, né, a gente tem, né, familiares, e a gente sabe, a gente acaba convivendo e compartilhando esses momentos que a gente está lá para ajudar, nós não estamos lá só para realmente imaginar que a pessoa está ali no momento final de passagem. A gente, né, conheceu essa pessoa muito tempo antes. Então, os familiares também entendem, né, a nossa perda. E tem familiar que troca com a gente isso, fala, tá bom, o senhor também, né, perdeu, a gente perdeu, todo mundo perdeu, mas vamos sair junto daqui com, né, com o que a gente teve de ponto positivo. Então, isso é um local que a gente se conforta, é um momento que a gente se conforta. Também não tenho dúvida nos momentos que a gente faz tratamentos que daí como técnico a gente fala, eu não estou numa situação favorável, e a gente faz tratamento e a gente toma uma invertida e a gente fala, não esperava disso, e a coisa foi além do esperado tecnicamente. E foi além no sentido positivo. É momento que também nos conforta. A gente fala, aqui eu estou tendo uma vitória que, né, a gente de vez em quando tenta parar para entender o que a gente fez de bom ou de diferente, que a gente fala, fiz igual há pouco tempo atrás e não funcionou assim, por quê? Por que que eu fui escolhido para ver isso? Por que que esse paciente foi escolhido para ter isso? Então, são momentos também que confortam muito a gente. E que daí faz com que a gente fale, se eu tive isso uma vez, por que eu não posso ter duas? Por que eu não posso ter três? Então, do nosso lado, tecnicamente, também um conforto que, né, conforta daí a gente também, né, espiritualmente. Então, são momentos assim que realmente nos fazem bem para a minha área, né, fazem bem para a gente, faz bem para a nossa cabeça, faz bem para o nosso ego individual, né, nesse sentido de conforto, né, faz muito bem para a gente. E essa profissão te ajuda a ser mais ainda espiritualizado? Porque você vê tanta coisa, não é? Até coisas que foi para um caminho, pensou que ia para um caminho, foi para o outro, até de forma positiva, mas também de forma que não esperava, né? E então, lidar com muitas dores, lidar com realidades, aí outras coisas assim que são ilusões da vida, acaba que ajuda a deixar de lado, né? Tem ajudado muito nesse sentido? Tem. Lógico que eu vou usar minha barba branca, porque eu não vou usar meu cabelo branco. Mas eu tô eu vou ainda me vangloriar, eu vou falar que eu ainda estou numa média idade, eu já atingi meio século, mas eu estou numa média idade, e eu já vi muita gente mais nova do que eu não está mais aqui, né, entre a gente. Então, não tem jeito, só
quem tem muita experiência desse tipo, quem tem de vez em quando, né, que fica sabendo, nossa, uma pessoa nova foi, outra nova foi, é uma coisa. Mas a gente que trabalha com isso e vê, né, muita gente, eu vejo muita gente nova enfrentando o problema e, né, e muitas vezes a gente não consegue realmente reverter o problema, não tem jeito, a gente, aí eu vou pro lado, aí eu vou pro lado orgânico da coisa, eu vou pro lado técnico da coisa. É, é um sopro. Se a gente não souber, né, a nossa vida é um sopro. Então, com certeza, por isso, isso trouxe para mim, já há um bom tempo, essa, essa noção de, de espiritualidade que é diferente. Não tem jeito, é diferente. A gente que convive. Então, eu vou dizer assim, que eu sou forçado a ver isso. Eu sou, né, forçado a falar, peraí. Então, a gente entende que a gente tem que aproveitar mesmo os momentos que a gente está aqui, que eu não sei, eu não sou capaz de saber quem é que vai mais cedo, seja por essa doença ou por outras, mas como eu lido com esse problema, né, do câncer, então eu sou muito mais, né, adepto a enxergar esse tipo de coisa. Então, realmente, isso força a gente a ter uma espiritualidade maior. Eu até vou contar uma que essa semana eu estava conversando com a minha mãe, nesse final de semana. E a minha mãe quis me passar uma impressão de susto da idade dela, né? E falando, minha mãe está com 84, quase 85, mas está super bem, bem ativa. Mas ela estava batendo um papo com ela por telefone, que ela mora uns quase 500 quilômetros da minha cidade, daqui de São José. E ela, assim, falando comigo, se lamentando da idade, falando, mas meu filho, eu estou muito velha, não sei o quê. Se você quer saber, só essa semana, 3 amigas minhas do meu convívio morreram. 3 amigas morreram. Nossa, meu filho, eu estou muito velha. Isso é um sinal de que, né, eu vou morrer logo. Já começou a colocar uma pressão assim, né? E eu olhei para ela e falei assim, mas mãe, ver muita gente morrer, será que isso é sinal de velhice? Eu fiz a interrogação para ela, né? Eu falei, poxa vida, eu sou bem mais velho que a senhora, viu, mãe? Então, se ver isso, se isso que ela está me falando diz respeito à velhice, diz respeito à experiência, eu vou levar para esse lado, eu vou levar para o lado da experiência da senhora ter convivido com muita gente e viu muita gente passar. Eu vi muita gente passar para a experiência da morte e isso me força a olhar essa experiência de vida que pode mesmo, né? Infelizmente, mais cedo, e forçar a gente a ter essa espiritualidade mais cedo. Eu não preciso, né, saber disso só lá aos 70, aos 80. A gente tem que aprender o quanto antes, que é melhor para a gente. Essa sala, a gente já falou inicialmente, né? São pessoas que passam pelas dores profundas da alma, então tem muita coisa que a gente já deixou de lado, então não dá muita importância, porque às vezes a gente dá importância para aquela gota de água no copo, né? E na verdade tem um copo ali, né? Cheio de água. Então, são as vivências, experiências da vida. E quando a gente escuta alguém assim, colocando questões muito da materialidade, a gente fala, puxa vida, né? É só quem passa mesmo, por exemplo, quando a gente faz uma químio, a gente acha que a gente nunca mais vai sentar à mesa, coisa banal, básico, e comer, né? Com a família ali, você fala, acho que eu não vou fazer mais isso. Eu acho que eu já não vou mais sair de casa e em um determinado lugar comprar uma roupa, digamos assim. Acho que eu não vou, né? Então você... E depois quando você volta, até tomar banho, né? Aquela coisa normal de ficar ereto, ficar ali.
Aí quando você volta a fazer, tem assim, é grande para a gente, não é? E depois a gente começa a ver outras situações da vida, né, que a gente fala como é importante. Então, traz muito aprendizado para nós. A dor ensina muita gente, né? Mas, doutor Henrique, me fale uma coisa. Existe uma diferença entre esperança de cura e esperança de viver. Como o senhor trabalha essa diferença com seus pacientes? É uma boa pergunta. Eu penso assim, eu tento diferenciar isso quando eu tenho um espectro mais ou menos grande de pessoas que, como a doença chega para eu lidar. Eu vou usar o esperança de cura, que a gente, tecnicamente, às vezes a gente usa essa palavra. Ela é meio traiçoeira, mas a gente às vezes usa essa palavra, porque ela, lógico, ela conforta, né? Ela conforta. Então, só que tem cenários que eu não consigo, não posso usar essa palavra, que se eu usar, para falar a verdade, a gente está sendo mentiroso. Está sendo mentiroso para o paciente. E a mentira não é uma coisa que a gente deve alimentar, porque a gente simplesmente é uma falsidade que a gente quebra o vínculo, a gente quebra a nossa relação, né? E a relação de confiança médico-paciente, ela é primordial para a gente enfrentar as dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, mas tem alguns cenários que a gente usa mesmo a esperança de cura, que são cenários onde a gente, né, na oncologia, a gente enfrenta mesmo o câncer em cenários iniciais. Em cenários iniciais, a gente exercita muito essa palavra cura, porque eu falo, estou diante de uma doença potencialmente fatal, em pouco tempo, mas eu estou diante de um cenário peraí, esse é um cenário que eu posso, que eu tenho o direito, né, que eu não vou estar enganando, não vou estar mentindo. Então, eu posso usar essa experiência de cura. Mas eu não vou falar que é a maioria das vezes que a gente usa. Eu procuro não exercitar muito essa palavra. Eu procuro mesmo usar a experiência de viver, que é isso que a gente está passando, né? É a experiência de viver. A gente está ali para passar uma experiência. É uma oportunidade de experiência, é uma oportunidade que a gente está sendo tentado. Ali eu estou sendo tentado diante de um problema potencialmente fatal. Então eu falo assim, para algumas pessoas eu falo, parece que agora a gente encontrou o muro na nossa frente. Tem um muro. Eu preciso saber lidar com esse muro. Se eu vou trombar ou se eu vou pular o muro. Então, é experiência de viver. Eu tenho muitos pacientes que eu sei que está ali comigo com o problema que vai levar embora. Então, e pode até me tentar. Eu falo que existe paciente que tenta a gente. Eles me tentam falar, doutor, como é que vai ser? Quando que eu vou estar curado? Quando que eu vou parar de fazer tratamento? Isso, lógico, faz parte da tentação, né? Faz parte da tentação de eu sair logo né, daquela tensão que eu estou vivendo, que é muito angustiante. E a gente tem que saber, né, falar, peraí, nós estamos aqui para aprender a lidar com isso, da melhor forma e do jeito que for terminar. Então, vamos saber lidar com isso. A gente, eu com você, você comigo, para a gente lidar bem com isso. A gente com família também, né? A gente, nesses momentos que a gente também puxa a família, são os momentos que a gente mais, né, acaba, né, aproximando e falar, aqui eu tenho que ter mais gente envolvida, não é só eu e você, porque se for só eu e você, a gente vai às vezes ficar numa queda de braço que não é boa para nenhum dos dois lados, porque daí eu vou falar que eu como técnico, eu sei para que lado que a queda de braço vai, então não é bom, né? Então a gente está aqui para viver uma experiência. Então,
a melhor forma de lidar, sem sombra de dúvida, é aprender a viver, é a experiência de viver. E aí eu realmente tento exercitar isso. Eu tento exercitar esse, abrir um leque que às vezes a pessoa, então, nós estamos aqui com uma oportunidade de, às vezes eu não vi coisas que eu podia ter visto, né? Não experimentei coisas que eu podia ter experimentado, e sempre fui retraído. E, gente, nós estamos aqui para uma experiência. E, lógico, a gente tem que saber falar o que que é limite, o que que é, né, o que que é ético, o que é legal, né, nós somos profissionais. Mas muitas vezes é a hora que as pessoas falam, eu estou entendendo coisas aqui que o senhor está passando para minha família, que às vezes a gente, né, segurou coisas tanto tempo que, opa, nós temos que saber que tem um muro para todo mundo, tem um fim para todo mundo, e se a gente não souber que isso existe, a maioria das pessoas evita enxergar, e infelizmente acaba não aproveitando a experiência de vida que a gente tem. Eu costumo falar que a oncologia é uma especialidade que, diferente de outras, né, de cardiologia, de endócrino, de dermatologia, é uma especialidade que a gente fala, é a que mais abre os olhos das pessoas e das famílias, porque quando elas são tocadas e a gente fala assim, que toquei num momento que a gente, estou falando que a gente tem prazo, nós estamos aqui falando que a gente tem prazo. É a única, provavelmente, especialidade que nos permite, na medicina, fazer isso bem claramente. E a gente tem que ser, né, tem que ser ético, tem que ser amigo, né, para saber passar isso, né? Então, eu não tenho dúvida que é essa forma que eu costumo enxergar quando eu estou diante, né, de alguém que eu falo, temos que falar um pouco de experiência de viver, porque, né, é a oportunidade que a gente está tendo, a gente tem que experimentar. E nessa experiência toda desses 20 anos, o senhor acha que a religião conta muito para o paciente? É nítido isso ou não? O sucesso não está ou na cura da doença, ou fiquei bem, ou eu estou aqui até agora, como eu estou, né? Mas como eu reajo ao tratamento, porque o tratamento é pesado, né? Então, tem diferença ou não? Tem. Eu, como médico, a gente procura não se posicionar, né? Nós não posicionamos a nossa escolha, como eu me comporto individualmente. Eu procuro trocar com cada um como cada um tem a sua experiência. Porque, né, como eu sou um profissional que eu estou lá de porta aberta, vai chegar diferentes pessoas com diferentes religiões. E a gente sabe e eu vou falar que a gente sabe que cada pessoa, dependendo da sua religião, tem um comportamento diferente. Não, isso é uma experiência pessoal que eu tenho e não tenho dúvida disso, tá? Já como experiência pessoal. E eu acho que e também como cada pessoa se dedica à sua religião. Como cada um se dedica à sua religião, também ou ele sabe e conseguiu enxergar esse apoio para saber passar, como tem pessoas que pode ter algum tipo de religião, mas às vezes não conseguiu, certo? Não conseguiu mesmo se aprofundar, não conseguiu às vezes entender o que cada religião tenta passar, e não consegue apoio, certo? Individualmente não consegue. Então,
mas dependendo do tipo de religião, eu sei como cada um passa. A gente, daí como médico, a gente tem essa ética que a gente não deve, né, influenciar nas religiões individuais. Eu tenho pessoas desde que diferentes religiões até quem não tem religião alguma. E a gente, né, até por uma ética, a gente é meio que, né, orientado a cada um você tem que saber trabalhar o que a pessoa usa de suporte, né, seja religioso e seja, né, quem está em volta. Mas eu não tenho dúvida, a religião ajuda quem tem ela bem sedimentada, quem ela tem bem trabalhada, ajuda, porque é um suporte que daí não é só o suporte orgânico, o suporte, né, econômico, não é só o suporte, né, de pilar, é um suporte realmente emocional que não tenho dúvida o quanto que ajuda. Eu tenho pessoas que passam muito melhor, né, quando estão mais apoiados em religião. Isso eu não tenho dúvida. A depender, né, eu tenho mais facilidade de falar, vamos, siga o seu projeto, né, individual de religião que você tem. Isso a gente às vezes tem mais facilidade de fazer com um caso ou com outro, mas suporte religioso é um exercício que eu não tenho dúvida do fundamental que é. Então, eu sei que vocês também trabalham aqui com isso, então é um exercício que a gente tem que fazer mesmo, porque não é suporte familiar, é diferente, não é suporte familiar, não é suporte econômico, é um suporte realmente individual e mental que só quem amadureceu isso que passa melhor, passa a experiência de vida, o tempo de vida que a gente tem aqui melhor. É verdade, muito mesmo. Doutor Henrique, muitas pessoas, depois de terminarem o tratamento, continuam vivendo com medo da recidiva. Como voltar a viver sem permitir que o medo do amanhã roube o presente? Esse eu vou falar que eu tenho que ser experiente em saber enxergar como cada um, né, enxerga, né, e gradua esse medo, vamos falar assim. Cada um tem um grau de medo da recidiva. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais. Eu vou falar que eu costumo usar a experiência daí da parte técnica, porque daí eu tenho que usar a parte técnica para me apoiar e dar segurança para eu tentar limitar o limiar de medo dessa pessoa. Eu preciso abaixar o limiar de medo, porque ela vai vir aqui comigo hoje, vai voltar aqui comigo daqui 3 meses, vai voltar dali 6 meses. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, que é técnico. Eu consegui falar, olha, nós estamos em tal situação, a sua situação é essa, né? Eu não sou uma pessoa que gosto muito de ficar explorando figuras técnicas, mostrar, olha, está aqui sua pontuação, sua porcentagem, na curva de sobrevida, você está aqui. Eu não faço muito esse exercício. Eu sei que médicos norte-americanos fazem isso muito com o paciente. Essa é uma técnica muito comum da medicina norte-americana. Eles são muito técnicos e matemáticos e colocam assim na frente da pessoa no computador, nós estamos no 3º ano de acompanhamento, olha onde é que você está na curva de chance de doença voltar, chance de não voltar. Eu sei disso tecnicamente, eu sei isso para mim. Então, eu tenho que saber lidar e conversar isso para garantir e abaixar o limiar do medo. Então, é dessa forma que eu costumo trabalhar. Eu falo, peraí, nós sabemos qual que é o seu medo, vamos conseguir enxergar isso, vamos te dar segurança. O que você precisa para ter segurança? Né? Às vezes a gente tem uma rotina de check-up, que às vezes a gente faz, que a gente fala, na nossa rotina, às vezes a gente é muito simples, muito superficial.
Mas às vezes tem gente que fala, não, mas eu tenho medo, eu quero não sei o quê. A gente se aproxima e fala, tá bom, vamos ver o que você quer fazer, se isso te conforta, se isso te agrada, vai te deixar mais tranquilo. A gente estende a mão, faz algumas vontades para a gente conseguir a confiança. Então, é um exercício, é uma troca técnica, de conhecimento técnico com conhecimento e entendimento de como que a pessoa é. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho para tentar falar, peraí, vamos baixar esse nível de tensão, não é para estar por aí, não é para estar nesse nível, porque isso vai te atrapalhar, né? Não vai fazer bem para você para os próximos dias, para os próximos meses, até quando você voltar de novo e fizer exame e você vê que está tudo bem de novo, né? Então, vamos abaixar isso, precisamos melhorar. Então, é assim que eu costumo trabalhar. Acho que vai trabalhando com naturalidade, né? Embora seja, né, para aquele, não sei, eu estou me vendo muito como paciente agora, né? Porque eu tive o câncer de mama, tem muitos aqui que não sabem, né? Com a mastectomia total, com preservação da pele e do mamilo. Tive também embaixo do braço, né? Então, fiquei sequelada, com linfedema. E aí o doutor Henrique, né, o protocolo, tomei 10 anos de medicação, tamoxifeno, até esqueci, porque ele chegou para mim e falou assim, Tanta, daqui 4 meses vai parar de tomar o remédio. Eu falei, o quê? Já demos 10 anos? Porque a gente foi vivendo um dia de cada vez, né? Acho que isso aí também é muito importante, um dia de cada vez, não ficar com aquela ansiedade, buscar na internet, porque cada caso é um caso, cada câncer é um câncer, e cada um, né, vai se manifestar no organismo de uma forma diferente, porque até tem essa questão da fé, da religião, das suas crenças, tudo isso envolve, né, doutor Henrique? Mas aí, depois veio o câncer de mama, ainda em tratamento, eu tive o câncer da tireoide. Eu fiz cirurgia, tirei toda a tireoide, 2 meses depois, recidiva, né? E a gente está aqui, nessa recidiva, acho que tem 4, 5 anos, eu nem sei mais. A gente fica preocupado muito com o tempo, né? Então, assim, só estou falando, não para jogar luz em mim, longe disso, mas para ser exemplo para quem está aí com diagnóstico, tem gente na sala, sabe, doutor Henrique, que recebeu o diagnóstico recentemente. Então, assim, hoje a medicina está muito avançada em termos aí do tratamento físico, né? Está bem avançado, porque antigamente era testado de óbito, né? Por isso se assusta tanto. O tratamento é pesado? É pesado, sim, é pesado. Mas olha a gente aqui, né? E continuamos com a mesma. Aliás, vou dizer a verdade, vivendo até melhor, porque a gente tem essa visão de mundo muito diferenciada. Não é, doutor Henrique? Então, o senhor vê muita coisa, o senhor acompanha muita coisa nesse sentido também, né? Então, acho que o pensar positivo, em se entregar mesmo, né? Que tem uma equipe como essa, tem gente que pode falar, mas você tem uma equipe assim, nem sempre a gente... Não, mas existem os protocolos, né? Que são dedicados, seja do SUS, seja do convênio, seja particular, a gente vê isso, eu acompanho muita gente, a gente vê isso. E no Brasil, nós estamos falando também do Brasil, a gente está com muito ganho aí, né? Porque às vezes a pessoa só fica olhando o que se perdeu, né? Ou que a medicina está faltando, mas não vê essa dedicação de vocês, o trabalho que vocês têm. O senhor tem para falar dessa minha fala, desse meu testemunho? Não, é verdade. Eu vi muitas pessoas depois, né, que enfrentam, né, uma doença séria, né, que é isso mesmo, é uma doença potencialmente fatal. E tem mudanças, né, tem mudanças, é isso, vivo melhor, a partir, parece que me ajudou a viver melhor, fez com que eu podia não estar aqui, né, posso não estar aqui, daqui, a gente passa a conseguir enxergar, né, um pouco mais perto a finitude e fala, peraí, eu preciso viver melhor. Eu acho que posso até ter vivido muito bem antes, mas o viver melhor não é só o viver melhor né, de aproveitar, de coisas, realmente aproveitar coisas que a gente fala assim, às vezes não dava valor para isso. Eu passo a dar valores que antes eu não dava. Então, o viver melhor é isso, é aprender a dar valor para coisas que a gente às vezes não dava. Então, só isso já é muito, né? Só isso já é muito. Então, realmente, a questão também de locais onde
fazem um atendimento. Eu vou falar, eu trabalhei muitos anos no serviço público. Hoje eu não estou, né, por também questões da barba branca. A gente costuma ter essa troca, né, faz parte de alguns, né, de alguns trabalhos, mas eu trabalhei muitos anos, né, na área, no serviço público, trabalhei mais de 10 anos no serviço público, e pessoas novas vão chegando, a gente, né, vai fazendo essa reciclagem. Se eu for, inclusive, usar isso, talvez foi a área onde eu mais me experimentei. Foi a área onde eu mais experimentei, onde eu mais ganhei experiência, sem sombra de dúvida, onde eu tive, inclusive, contato com muito mais gente, né? Então, com certeza, é, e trabalhei isso, também trabalhei isso, não é? Isso faz parte do nosso indivíduo, não é onde eu estou que eu vou ser diferente. Trabalho num lugar, eu faço de um jeito, trabalho em outro lugar. Isso faz parte, né, é, na nossa compreensão, como a gente tem que lidar com o problema e com as pessoas, isso faz parte, né? E acho que isso é o ideal, aonde todo mundo vá buscar ajuda, né? Onde todo mundo vá buscar ajuda para a sua situação, seja para, nós estamos aqui falando de câncer, mas para outros problemas de saúde. A gente também tem outros problemas de saúde tão sérios, né, quanto o câncer, né? Então, aonde eu estou ali num momento de enfrentamento, né, aonde eu tenho que, saber trocar, saber lidar, saber tirar, né, oportunidade, o que eu estou aprendendo aqui, né, o que a minha família vai aprender com isso, né, comigo, né? Então, não tenho dúvida, né, não tenho dúvida dessas etapas, né? Isso acho que são etapas mesmo de experiência de vida. E eu acho que a gente tem que saber mesmo tirar proveito para a gente viver melhor. E na questão do apoio familiar, ou as redes de apoio, porque muitas vezes a gente pode não ter ali o apoio familiar, mas tem outras redes. No tratamento, qual a importância disso? Hoje também vou falar hoje, eu vou falar hoje de uma experiência que eu puxei, mas que na verdade eu tive semana passada, né? Uma paciente relativamente nova, mas completamente independente. Também está com seus 50 anos de idade. Começou o tratamento, totalmente independente. Sentou comigo, vamos começar, tudo certo. Vamos lá. Primeira químio, 3 dias de cama, sem sair da cama. Que foi o que você falou, sem sair para tomar banho. Sem sair para tomar banho. Ruim que ficou. De não comer, de passar mal, de não tomar banho. Quem que de uma hora para outra precisou ir lá ajudar? A mãe de 82 anos de idade. Então, não tem jeito, né? Tem que ter suporte. Suporte familiar, eu vejo isso de uma forma aguda, né? Então, e eu procuro puxar isso, eu também procuro querer saber como é que é o seu, como é que é o seu dia, como é que é o seu convívio, né? Então, a gente enxerga isso, a gente enxerga, né? Procura enxergar esse tipo de fragilidade, porque daí é uma fragilidade para a gente, né? Não ter, às vezes, um entorno que possa, né, suportar é uma fragilidade, para mim, importantíssima, perigosa até. A depender do tratamento, se torna perigoso. Eu posso, às vezes, fazer um tratamento e não ser bem sucedido, ter uma complicação porque não tinha um suporte legal. Então, eu procuro adentrar, né? Quando a gente está ali, ver quem é, como é que está, tem gente por perto, pessoas
separadas que moram sozinhas, moram com filho, né? Tem gente de mais idade junto. Como é que isso se comporta? E precisa, não tem jeito. É uma doença que dificilmente a gente enfrenta sozinho. Tem algumas coisas que a gente fala, eu preciso enfrentar sozinho. Sou eu que estou passando, vou enfrentar. Mas o suporte não tem jeito. É importantíssimo, porque senão corre-se o risco de não ter sucesso. E isso, para mim, é muito importante. Eu toco muito nesse assunto quando eu vejo algumas pessoas que chegam para a gente e não estão ali suportadas. Eu falo, peraí, como é que é isso daqui? Preciso chamar alguém. Está lá fora? Manda entrar. Precisa vir para dentro aqui para conversar. Tem que vir aqui para ouvir. Porque a gente também educa. Daí é a hora de eu aproveitar e educar essa família. Porque às vezes está lá fora demonstrando um sinal de distanciamento. Falo, não é por aí. Tá ali parecendo que está fazendo de conta, de trazendo, está funcionando como um motorista. Não é isso que eu preciso. Né? Vem aqui, vamos conversar junto, vai escutar também o que vai passar. Né? Então, a gente também tem que ter esse trabalho. Porque a gente sabe que se eu não fizer isso, essa semana, eu falei, a mãe está lá fora? Está lá fora, doutor. Não está lá fora. Traz aqui para dentro. Você mora sozinho, vai ter que botar sua mãe na jogada. Vamos ter que conversar com ela que tem 80 anos de idade. Vou ter que educar uma senhora de 80 anos de idade para te ajudar. Mas vou fazer. Tenho que fazer. Vai ser melhor para você. Né? Vai ser melhor para uma senhora de 80 anos? Eu não quero que a minha mãe saiba disso. Eu falei, você não sabe. Se ela quer, se ela não quer, nós vamos descobrir junto. Porque eu não quero que você passe sozinho por isso, que pode ser que daí não vai ser bom para mim, não vai ser bom para você. Então, família tem que fazer parte. É uma doença, dificilmente a gente toca sozinho. Então, veja se eu entendi bem. A questão da religião, ou da crença, ou pensamento positivo, e apoio da família, apoio é importantíssimo para o sucesso do tratamento. Se eu penso negativo, se eu entrego o jogo, se eu penso em desistir, se eu não compartilho com as pessoas, não peço ajuda, porque às vezes o paciente tem esse orgulho, né? Eu não quero que ajude, então às vezes é isso. Ele vai dificultar o tratamento. Vai. Me dificulta. Eu estou tocando um pouco aqui na experiência que eu tive essa semana, que está claro na minha cabeça. Eu ainda tenho que trabalhar ela. Né? Mas está claro na minha cabeça. É uma moça que tem essa dificuldade. Não quero sozinha, vou tocar, sei tocar, não deu certo na primeira. Não dá certo na segunda. Eu adentro até em questões, então, você está sozinha, por que você está sozinha? Filosóficas, está educando, né? Exato. O ser humano não está cuidando só da parte física. Eu falo, por que você está sozinha? Minhas experiências foram muito ruins. Eu falei, então, a gente só vai ter experiência boa se tiver experiência. Você só teve ruim, mas só vai saber se vai ter boa quando tiver uma boa. Então, vou para dentro disso. Falei, não dá certo. Vamos ter suporte, vamos ter apoio, porque senão é importantíssimo. Então, não tenho dúvida. Os vários apoios que a gente conseguiu, que você conseguiu enumerar, faz parte. E eu gosto de trabalhar, onde eu puder, eu gosto de trabalhar. Fundamental, né? Vou contar mais uma particularidade, se me permitir. A primeira química que a gente faz lá na IOV, eu acredito que seja esse procedimento em todos os lugares, a gente fica numa saleta, assim, específica, porque é a primeira vez e você pode ir com um acompanhante. Olha a preocupação que se tem com a pessoa. Você fica ali deitado, o acompanhante fica o tempo todo com você. No meu caso, foi meu marido, né? Agora, passou bem, então, na segunda vez, a gente já vai para o grupo, todo mundo junto, naquela cadeira e tal.
Eu nunca contei para o senhor, agora estou contando, tá? Nessa segunda vez, eu sou espírita, para quem não sabe, está aqui no grupo, porque o grupo aqui tem de todas as religiões, tá? Não é essa a nossa preocupação, nós trabalhamos a espiritualidade. E muitos dos temas também à luz do espiritismo. Mas hoje a gente já está fazendo um enfoque mais aí da medicina, do todo do ser humano, né? E na segunda vez eu estou lá sentada, e lá é uma forma de U. Então eu estava bem nesse canto, era a última. E a espiritualidade me permitiu ver, né? Quando eu estava ali, eu estava com fone de ouvido, escutando música, tinha gente que estava já dormindo, tinha gente lendo livro, tem gente que está, cada um de um jeito, né? E eu estava ouvindo música ali, e música assim, serena, tranquila, né? Aí eu vejo uma enfermeira que, na verdade, ela vinha vestida de camponesa, trazendo uma cesta cheia de flores. Quando eu olho para a porta assim, ela vai adentrando, e ela começa a, um por um, ela vai entregando uma flor. Tinha gente que estava dormindo, ela colocou no colo. Tinha gente que estava ali arrumando uma coisa, ela foi entregando um em um. E ela percebeu que eu a enxerguei. Quando ela chegou em mim, eu peguei na mão. Aquilo, por isso que eu passei pelas 16 químio, né? Sem nenhuma intercorrência, né, doutor Henrique? As 4 primeiras foram a vermelhinha. A primeira, em 14 dias, já caiu meu cabelo. Então, a espiritualidade me fez ver, mas eu estava aberta para ver aquilo também, né? Então, depois eu não a vi mais, mas toda vez que eu sentava na cadeira, eu sabia que eles vinham entregar uma flor para cada um. Então, mesmo que a pessoa acredite ou não acredite, é um fato, é uma verdade. Então, utiliza daquilo. Então, quem não consegue ver ou perceber esse mundo maior do que dos planos físicos, esse olhar, né, da alma, quem está aqui, que está passando pelo processo do câncer, imagina na hora que vocês vão tomar a químio, eu sempre falei que eu ia tomar minha vitamina, eu nunca falei químio, eu sempre falei minha vitamina. Eu sempre pensava do lado positivo, não que ia matar minhas células boas, tá, não. Ela ia me ajudar, e realmente, de fato, né? Lembra dessa enfermeira camponesa entregando a flor, né? Era uma rosa branca. Então, assim, isso, eu nunca contei para o senhor, né? Acho que é por isso que as outras 14, que era a segunda, transcorreu tão bem. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade, o senhor ter vindo aqui conosco, ficaríamos mais tempo, porque, olha, tempo para mim passou e eu nem percebi. E era assim, viu, gente, nas nossas consultas. E detalhe, na sala dele, quem é paciente dele sabe muito bem, é um sofá. Então, a gente senta lá, como se estivesse sentando na sala da nossa casa. E quanto muitos anos de convivência, o oncologista passa a ser um amigo mesmo. Então, antes dele perguntar e de ver os exames, que já está ali em cima da mesa, ele pergunta de você, e tem esse cuidado. Então, não é o meu órgão doente que está chegando, não, é um ser humano que está ali. E isso é o que a gente deve fazer, né? Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Amar o próximo como a si mesmo. Então, doutor Henrique, aqui a gente não falou de religião, até perguntaram qual era a religião do senhor, não importa. O que importa é que o senhor é um verdadeiro cristão, porque nos entrega todo esse coração com muita competência técnica. Então, eu só posso dizer que eu sou muito grata. E se hoje a gente realiza esse trabalho, é porque encontramos espíritos luminosos que batalham, que vencem as suas dores para poder nos ajudar a curar as nossas dores. Então, Deus lhe abençoe muito. Receba o nosso carinho profundo, em nome de todos que já passaram pela sua vida e que vão passar. Que sejam energias curadoras para as nossas almas, para o nosso espírito. Deus abençoe, um abraço na sua esposa, na sua família, na sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Elza. É o nome da minha mãe! Elza também, olha isso! Dona Elza. Dona Elza, minha mãe também, ela vai ficar feliz da vida. Isso. Ela mandou até um recadinho para você aqui, depois eu mando. Ela vai ficar feliz da vida. Obrigado. Que linda. E ela tem 83 anos também, tá ali, ó. Estão juntas, estão juntinhas. Olha, o que o senhor gostaria de dizer para essa sala e para as pessoas que vão ouvir depois sobre a sua experiência de vida e sobre esse trabalho, principalmente para os pacientes oncológicos? Eu acho que é experiência de vida, né?
A gente está aqui mesmo para uma experiência, né? E a gente tem que saber aproveitar essa experiência, né? Saber aproveitar bem, não aproveitar mal. Nós estamos aqui para aproveitar bem. Deram a oportunidade para a gente aproveitar bem. Porque eu também acho que se a gente aproveitar mal, a gente, né, paga por alguns efeitos de aproveitar mal. Então, a gente tem que ter consciência disso, temos que procurar ter consciência, procurar aprender, né? Porque tem pessoas que não conseguem, daí não tiveram a oportunidade de aprender. Então, a gente também tem essa noção, a gente enxerga que a gente está em diferentes, né, cenários, tem pessoas que têm mais facilidade, que tiveram também mais oportunidades, mas quem tem oportunidade consegue enxergar isso, que a gente está aqui para uma experiência, e se a gente puder também educar os outros para isso, é importante. Então, aonde a gente estiver e puder ajudar, a gente quer. Por isso que eu acho que eu estou aqui hoje. Muito obrigada. Gratidão, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Que possamos ter outras oportunidades, viu? Se Deus quiser. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Nós vamos, então, agora agradecer a Deus por essa oportunidade e vou chamar a Juliana. Juliana, você está aí na sala? Juliana Castilho? Sim. Dá para abrir a câmera ou não? Ela é parceira nossa de trabalho aqui também, viu, doutor Henrique? Ela estava em atividade no centro, mas chegou. Aí, Ju, conheceu o doutor Henrique, que eu falo tanto dele para você. Maravilha, nunca aprendi tanto como hoje. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito Você faz a prece para nós, Ju, por favor? Em nome do grupo todo aqui? Sim. Bom, então, aqueles que queiram, fechem seus olhos, entrando em sintonia com o Mestre Jesus, que permitiu a nós todos esse momento, onde ele pôde derramar, através do conhecimento, o entendimento a nós todos, usando como instrumento o doutor Henrique. Não só nesta noite, mas todos os dias, todas as pessoas que atravessam essas dificuldades podem contar com esse instrumento de Jesus, este Filho de Deus, que traz para cada família a esperança, a vida renovada e a certeza que a esperança, a fé, a perseverança nos levam sempre mais longe do que podemos ir. Que possamos sempre, Jesus, contarmos com os vossos ensinos, contarmos com a nossa fé que está escondida muitas vezes no íntimo de nós, dos nossos espíritos, que possamos sempre perseguir, persistir e lutar para viver melhor, viver bem, com saúde, confiando sempre em Deus, naqueles instrumentos que Ele envia, e buscando sempre ser feliz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Doutor Henrique, mais uma vez, obrigada por essa noite tão especial, consoladora, cheia de esperança. Muito obrigada. Viu? Eu pode que agradeço. Boa semana, bom resto de semana a todos. Gomer, pode abrir o microfone, dar tchau, agradecer. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Boa noite, gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, doutor Henrique. Tchau. Obrigado.